Olá, eu sou a Juliana Sá, sou jornalista, trabalho há mais de 10 anos no campo da música e hoje estou aqui com uma oportunidade incrível de poder debater um dos assuntos mais importantes, principalmente para quem nasceu após anos 2000 ou teve sua carreira construída após os anos 2000, que é a imagem artística, como que a gente relaciona música e imagem. E eu estou aqui com três artistas, duas da música e uma da fotografia, que são pioneiras e estão à frente assim no pensamento de música e imagem em seus trabalhos, em sua construção de carreira, em sua música ou em sua imagem. E hoje a gente está aqui com a Ila que é uma das idealizadoras do Mana e que é uma das principais vozes do pop contemporâneo amazônico e uma das principais vozes nacionais, assim. Estou aqui com a Luísa Lian, que é cantora, compositora e também artista visual, e com a Júlia Rodrigues, fotógrafa que tem mais de 12 anos de experiência e que é responsável aí por capas de muitos trabalhos e por construir e ajudar a construir a imagem de muitos artistas. Tudo bem, gente? Ei, tudo bem, Juju? Prazer enorme estar aqui com essa mulherada que eu super admiro, que já trabalhei também com a Júlia, com você, Luísa, que eu adoro, assim, essa conexão de música e imagem. Muito feliz de estar aqui. Muito bom estar aqui, Ju. Que bom bater esse papo com vocês, Júlia e Aila. Isso é massa, uma honra. Prazer enorme também. Tudo bem, Ju? Sim, Ju, Lu, Aila, sou fã de todas e não trabalhei ainda não trabalhei com a Luísa, mas espero um dia, sou muito fã do seu trabalho também. A Aila nem se fala, a gente é parceiríssima. Ju, a gente se conhece da caminhada também. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, gente. Bom, vou começar esse assunto puxando pelo momento que a gente está vivendo, e acho que o ponto mais óbvio disso tudo, que é a gente entender que o que que aconteceu com a imagem durante e pós-pandemia, assim, a importância e o destaque que ela ganhou dentro da carreira artística. E queria começar com você, Luísa, para entender, assim, qual foi o impacto que você sentiu em relação a preponderância da imagem nesses últimos 2 anos, pensando que a gente viveu esse processo de virtualização muito intensa e que, por conta disso, a imagem se sobrepôs muito a outros caminhos possíveis da música, assim. Como que isso bateu na sua vida, na sua carreira, na sua história? Eu vejo de uma forma que, na verdade, esse processo que a gente passou de isolamento, né, de quarentena, dentro da pandemia, na verdade, ele consolidou um movimento que já existia, né, que era esse movimento em direção à imagem e que fez todos os artistas, mesmo menores, né, terem que olhar para isso com tanta importância e tanto valor, quanto olha para as outras coisas. E acho que também tem uma coisa de que é um pouco mais complexa do que só a importância da construção de uma imagem, na verdade, porque o que ficou muito, que está muito confuso, que eu acho que é muito difícil de falar ainda sobre isso, porque é uma coisa que é muito recente, tudo é muito recente, e a gente vai saber do lugar e das consequências disso daqui a um tempo, né? Mas que é esse lugar de exposição, que para mim é um pouco diferente do lugar da construção de uma imagem, o lugar da exposição constante do artista e do papel desse artista enquanto, para mim, tipo, que fica, porque eu não tenho tanta vontade de, de ser uma influência digital, né? Mas eu tenho vontade de fazer arte e de estar aí e mostrar uma coisa um pouco mais cotidiana, mas eu acho que para mim a pulga que ficou atrás da orelha é como fazer isso, como estar dentro desse mundo, como tá sem precisar ser uma coisa que na verdade não é o que diz respeito de fato àquilo que eu estou fazendo, àquilo que me interessa fazer, que é música e é arte, consequentemente, e artes visuais dentro disso.
Um importante ponto que você colocou e antecipou, mas eu vou trazer essa pergunta um pouquinho mais adiante, que é a questão da exposição e como equilibrar isso, como preservar uma imagem diante de uma exposição tão intensa, né? Mas pegando o gancho nessa primeira pergunta, Ila, eu queria dar uma continuidade a essa questão, porque você acabou de lançar um disco, né? E teve que construir todo um discurso narrativo e visual e sonoro durante esse isolamento, e eu queria entender se isso de alguma maneira impactou seus processos e suas pesquisas, porque eu entendo também que a matéria para essa construção está muito na vivência artística de vocês, está muito no palco, está muito na circulação, está muito no encontro, está muito na troca, e como que ter isso tudo colocado, posto em suspenso, afetou a construção da imagem desse disco, assim, a construção, na verdade, a continuidade da construção da sua imagem para desaguar nesse disco. Sim, na verdade foi um processo totalmente inverso, assim, esse terceiro disco, porque geralmente os artistas têm o álbum pronto, as músicas, e pensam na imagem depois, né? Qual vai ser a capa? E eu fiz o contrário. Eu estava desenvolvendo cada música com um produtor diferente, decidi fazer a direção musical do disco, eu mesma, com as referências que eu queria de cada faixa, e aí convidei um produtor musical diferente para cada faixa, que são muito diferentes entre si, então administrar essa parte musical também é uma loucura à distância, gravar tudo à distância, cada um na sua casa, gravando 1000 instrumentos, e eu pensei, enquanto a gente está nesse processo fazendo os arranjos, gravando tudo isso à distância, eu já quero pensar na imagem, porque meio que já estava com o conceito, o repertório na minha cabeça. Mas foi muito desafiador ter que reunir assim com a equipe criativa de imagem online. É uma loucura, assim, porque todo mundo apresentando PDFs de imagem, não sei o quê. A gente quer pegar, a gente quer testar material, né? Vai ver se vai dar certo essa roupa, esse objeto. Então, a gente fez tudo à distância, mas, assim, trabalho com uma equipe desde o segundo disco, que inclusive a Júlia fez a foto da capa do meu segundo disco, que eu amo, assim. E o Vitor, que trabalha nessa parte de figurino e tal, super me entende, muito canceriano, então a gente muito sentimental, muita água, escorpião e câncer, e aí foi fluindo, mas a gente fez as fotos antes do disco tá pronto. Então o disco não estava pronto, assim, as músicas, e a gente já estava no estúdio fazendo foto. Mas o conceito estava bem amarrado. Eu percebo que essa fase da pandemia meio que desafiou todo mundo, assim, né? A gente, por alguns meses, ficou meio paralisado, assim, não sabia o que ia acontecer. Será que a gente, sei lá, vai acabar tudo? Em quanto tempo isso vai voltar, né? Então, 2 anos até foi pouco com relação à perspectiva que ia só piorando no Brasil, assim, né? De vacina, de tudo. Então, eu acho que, por exemplo, não só de imagem, mas a parte técnica musical, assim, muitas mulheres aprenderam a se autogravar, a ter sua placa de áudio, a mexer no Logic, Pro Tools, não sei o quê, Live, e começou a pré-produzir as suas músicas. E claro que quem está ligado na imagem percebeu o quanto que a pandemia deu um boom, assim, isso que a Luísa falou, né? Todo mundo estava só se vendo, então a imagem era em primeiro lugar, assim, né? As lives, os bate-papos, o quanto que a gente foi também sendo meio que forçado a amadurecer essa relação, não só de conceito artístico, mas de imagem enquanto artista na rede, assim, né? E é bem desafiador pensar qual é esse limite de expor tudo, de estar todo dia postando uma imagem, um conceito, um caminho que reflete a música que a gente faz, e como que isso tem a ver, porque as redes hoje, elas querem a tua intimidade, né? Elas querem um outro lado do artista, que não necessariamente é esse personagem que a gente cria para estar na foto da capa de um disco, no ensaio fotográfico. É uma linha muito tênue, assim, entender como é que a gente consegue expandir esse público sendo só conceitual, né? Eu acho que tem que estar agora ligada com o cotidiano, ao mesmo tempo entender os seus próprios limites, o que faz bem para a sua saúde mental.
Então, acho que a gente está nessa busca ainda, assim, de entender o que é essa nova imagem do artista nessa era pós-pandemia, né? Estava mutado. Não, muito importante isso que você pontuou, assim, da gente estar vivendo um processo, né? A gente está dentro de muitos ciclos, assim, de avanço e atualização e reflexão, e como que a gente vai processar isso, como que a gente vai elaborar esses momentos e no que isso vai resultar em relação ao trabalho mesmo que cada uma, né, de vocês está desenvolvendo. E aí, nesse sentido, Júlia, eu queria conversar com você de que maneira, inclusive técnica, mas também subjetiva, a pandemia impactou. Eu vi que alguns fotógrafos, por exemplo, começaram a fazer fotos à distância, fotografando às vezes pela webcam, ou mesmo tendo alguém que estava ali clicando, que estava presente, mas fazendo essa direção, e ao mesmo tempo eu pude presenciar artistas em estúdio, mas durante a pandemia muito tensos e com uma dificuldade de se colocar ali por toda a tensão mesmo que a gente vive, né, por todo o medo de adoecer, etc. Então, como que isso impactou a sua forma de participar dessas construções, assim, né? De que forma você estaria atuando, enfim, nesse contexto esquisito que a gente vive. Pandêmico, o fim do mundo apocalíptico. Oi, Ju. Então, cara, foram 2 anos muito loucos, assim, para mim. Porque, principalmente, sei lá, quando começou, eu fiquei muito tempo sem fazer absolutamente nada, não conseguia. Eu acho que na parte mais sensível mesmo, eu não conseguia pensar em como fotografar, o que fotografar dentro de casa, né? Sem a questão dos estímulos, sair na rua, ver uma luz diferente, né? Você dentro de um apartamento, vendo a mesma luz passar o tempo todo, olhando para a cara da mesma pessoa. Imagino para quem estava sozinho também não foi nada fácil, mas essa primeira parte para mim foi muito complicada, porque eu não conseguia nem criar comigo mesma. Lógico, o trabalho não rolou, a gente no começo ainda não sabia muito bem como fazer isso à distância, né? Então a gente simplesmente cortou tudo de foto. E quando começaram as ideias da foto remota, que eu fiz bastante, eu acho que foi a partir de maio, junho, eu já estava fazendo uns testes, foi um puta aprendizado, assim, mas foi muito difícil. Ainda volta e meia eu ainda faço, mas começou com muito teste, ninguém sabia direito como funcionava, e lógico que a qualidade, assim, cai vertiginosamente. Então, para quem está acostumado com uma lente ou controlar a luz, com uma câmera massa, dava um certo nervoso, assim, mas rolou de criar bastante coisa interessante, mas é outra vivência da fotografia, assim, que é engraçado que a Luísa estava falando começou a falar da imagem, ela falou, a gente teve que começar a olhar para isso, né? E o visual, né, a imagem, é o primeiro sentido que atravessa a gente. Antes da gente ouvir, antes da gente sentir, antes da gente cheirar, às vezes. Se bem que o olfato também dá uma chegada antes, dependendo do lugar. Mas a imagem, como esse primeiro impacto, ela é avassaladora, né? E também, quando eu comecei a fazer as fotos remotas, eu vi que, mesmo eu olhando, a pessoa estava olhando através de um aparelho, e esse aparelho me distanciava, assim, completamente da pessoa, porque não bastava só eu olhar. Eu precisava ouvir a pessoa com a voz direta dela, sentir o cheiro do lugar, sentir a brisa, sentir a temperatura. Então, pela primeira vez eu percebi que, tipo, a foto é além do olhar, além desse primeiro sentido que atravessa. E isso para mim foi muito difícil, não poder estar no lugar, mover uma coisa num espaço, a falta do controle do espaço foi muito complicada. Mas teve um ganho, assim, surreal, que eu também ouvi de amigos, psicólogos, psicanalistas, que ganharam outros sentidos, que é você perceber coisas a partir só da fala, que essas fotos remotas, a única coisa que eu podia fazer com a pessoa era falar. Então, a direção, assim, eu tive que, nossa, falei muito, eu achava que eu estava arrasando, puta diretora de foto. Quando eu fui dirigir, sentar no lugar, e eu percebi o quanto eu fazia com o meu corpo, ou com movimentos, né,
o quão mudou, assim. Eu tive que elaborar muito mais a forma como eu falava, o tom de voz, as pausas e, enfim, isso foi uma super escola para mim nesses últimos quase 2 anos fazendo isso. Comecei a fazer isso para alguns artistas, trabalho até hoje assim para alguns jornais e revistas que continuam, mesmo com o isolamento tendo diminuído bastante, virou uma prática também de meio editorial, assim, e vamos ver como se desenvolve, mas grandes aprendizados. Sem dúvida, eu imagino que a ideia de dirigir à distância transformou muito as relações também entre artista e os parceiros que estão, outros artistas que estão pensando essa imagem, né? Acho que isso é muito desafiador. Eu lembrei, Luísa, com a sua fala, de uma matéria que saiu logo após o falecimento da Marília Mendonça e que me chamou muita atenção porque foi muito insensada, numa certa medida, mas que me trouxe um questionamento, assim. Uma matéria em que falava que a Marília Mendonça teria, durante sua carreira, optado por preservar a sua imagem, para que sua música pudesse se comunicar com as pessoas, como se ela fosse uma artista que não trabalhasse a sua imagem. E isso foi muito exaltado, do tipo, nossa, tá vendo a música em primeiro lugar, e o que importa. Quando, no fim das contas, assim, eu fiquei me perguntando muito, tudo é uma escolha sobre imagem, né? Inclusive, reduzir o trabalho de imagem é uma escolha sobre imagem. Não estar tão presente visualmente é uma escolha sobre imagem. E tudo isso que a gente está pensando e falando aqui sobre uma superexposição e o desejo e a medida dessa imagem tem a ver com isso, né? Tem a ver com escolhas de imagem, assim. Quando eu costumo conversar, em geral, com os artistas sobre comunicação, eu sempre falo disso, assim, né? Tudo é comunicação. Comunicação não é imprensa ou texto, tudo é comunicação, né? Vocês estão comunicando tudo. E a imagem, na mesma medida, assim, né? Um texto em que vocês... O texto de vocês, sei lá, numa plataforma de streaming é parte da imagem de vocês, a capa é parte da imagem de vocês, o figurino, a estética, a luz, tudo isso é parte da imagem de vocês, assim. E você falou muito sobre essa superexposição, e eu fiquei pensando como que você acredita que vem construindo a sua carreira em relação a isso, pensando na música e pensando na imagem. Eu estou falando isso também, uma pergunta gigante, né? Mas são conexões de pensamentos que me vieram aqui. Porque uma vez eu ouvi você falando que muitas vezes, dentro do elogio que chega sobre o seu trabalho visual, que é muito forte, muito potente e que se comunica de uma forma muito sólida com as pessoas, várias vezes o seu lugar de compositora é posto de lado, assim. Então, qual é o equilíbrio? Como que você busca esse lugar em que a imagem ela possa potencializar aquilo que você é e não simplesmente assumir um lugar único dentro do que você está construindo, né? Não sei se ficou claro, tomara que sim. Seria mais não assumir um protagonismo, né? Na verdade, eu penso muito sobre as coisas e tenho poucas respostas, na verdade, sabe? Sobre tudo, assim. Eu penso muito sobre a imagem e penso muito sobre essa coisa da virtualidade e das redes sociais e até eu acho que dentro da minha, não necessariamente de uma escolha de marketing, mas de uma escolha, de um limite pessoal, assim, eu acabo sendo uma pessoa que sou um pouco mais discreta nas redes, sabe? Até consumo bastante, mas eu tenho uma dificuldade dessa construção, dessa imagem em vão, sabe, assim, dessa imagem, de estar ali por estar, porque eu sei que eu não estou falando só com os meus íntimos e eu fico pensando o que interessa da minha intimidade para o que de fato eu quero mostrar, que é a minha música, sabe, que são as pessoas com quem que que é minha principal ferramenta de comunicação, porque mesmo o meu trabalho de imagem, ele é uma direção de imagem, né? Apesar de eu ser artista visual, não é onde está meu trabalho de artista visual. Eu estou ali mais como diretora visual do que
como artista visual propriamente, né? São vários trabalhos de vários outros artistas que acabam se amarrando ali e compondo o meu trabalho, até porque eu não sinto essa vontade de criar essa narrativa onde eu faço tudo. Eu acho que meu trabalho se potencializa com o trabalho dos outros e com esse diálogo dos outros. E acho que é aí que está uma grande magia dessa potência, dessa coisa de equipe. É muito incrível toda a possibilidade de comunicação que a gente tem com o nosso público e nesse ano todo, porque além que eu estava assim, eu durante a pandemia eu fiquei foi muito atordoante mesmo, né? Porque existe essa pressão invisível para que você esteja ali aparecendo, fazendo live, fazendo não sei o quê, aparecendo falando coisas e ao mesmo tempo eu estava super angustiada vivendo esse momento, vivenciando como, né, isso que a Júlia estava falando, né? Tipo essa tensão e sem conseguir criar no começo. E também eu estava no processo de criação, estou no processo de criação do meu disco novo, que ficou muito mais longo, o processo de criação foi muito mais lento, mas graças a Deus eu já tinha começado um disco novo, sabe? Porque se fosse para começar do zero um disco na pandemia, não sei se esse foi o processo da Ila, mas eu acho, tipo assim, então uma amazona mesmo, assim, sabe? Uma guerreira, assim, de conseguir fazer uma coisa dessa, porque eu achei muito difícil criar na pandemia, várias ideias que vinham, e daí você tem, e daí só que o processo está mais lento do que ele estava, então você não dá o tempo e espaço para sua ideia, ela chegar naquele encaixe do Weltanschauung, assim, do Weltanschauung não, do espírito do tempo, sabe? Do Zeitgeist, sabe? Porque daí quando você pensou na hora certa, só que até você começar a executar todas as outras coisas, você já viu aquela imagem meses depois, milhares de vezes, você já se saturou daquela imagem, então o que virá tem que estar no presente, não dá para estar muito apegado numa primeira ideia, não sei. Eu achei os processos de produção assim desse tempo muito confusos, só que a minha oportunidade enquanto artista desse momento foi mergulhar dentro, sabe? E não ir no embalo do que estava sendo colocado para gente. Ah, não, tem que fazer isso. Ah, não, tem que fazer aquilo. Ah, não, porque eu já estava precisando mesmo repensar tudo isso, né? Eu estava querendo repensar o lugar da nossa imagem, o lugar do que tem de legal, o que eu tenho de legal para apresentar, sabe? E acho que tem várias coisas, mas como que eu quero apresentar essas coisas e e assumir que eu não quero expor determinadas coisas, e eu acho que está tudo bem, porque eu acredito, eu sempre acreditei, acho que como millennials que somos, né, a gente vive muito a pré-história do tempo, de um tempo. Então, isso que a gente está vivendo é pré-histórico, sabe? Toda essa relação com a imagem que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vivendo em relação à virtualidade, a redes sociais, tudo isso é uma grande, assim, só que eu tenho constantemente que tudo isso é uma grande pré-história de alguma coisa que vai vir e que não é ainda. Então, a gente é esse laboratório de ratos na internet, assim, experimentando e sendo experimentado, e se a gente só vai no fluxo da manada mesmo, né? De tipo, então o lugar agora é o Instagram. E eu não estou dizendo que é para você excluir o Instagram, para você deixar de fazer, porque são coisas que a gente sabe que é importante para a divulgação da nossa música, né? Mas o lugar agora é falar de signo, o lugar agora é postar meme, o lugar agora é fazer não sei o quê. Mas é melhor você lembrar sempre aquilo que você faz bem, porque é isso que vai a longo prazo te sustentar. Então eu tenho muito esse pensamento e eu parei esse tempo para refletir. Não apresentei os resultados da minha reflexão ainda. Páginas do próximo capítulo. Ano que vem eu conto para vocês vão ver assim, no meu disco, tudo mais, o processo que vai vir disso, que é uma reflexão. Mas eu tenho tentado respeitar a calma que o processo criativo me exige, sabe? O tempo de experiência, o tempo de vivência, sem me desesperar e tentar ser uma coisa que eu não sou, porque eu acho que se eu tentar ser uma coisa que eu não sou, eu não vou bancar.
nesse momento de agora, sabe? Agora, 2021, novembro. Não sei quem eu vou ser daqui a 6 meses, mas agora eu não bancaria ficar fazendo dancinha de TikTok, sabe? E nada contra, eu vejo, eu consumo, eu me divirto. Fui descobrir outros artistas no TikTok, outro tipo de artista também, que não só os artistas estão fazendo dancinha. Tem uma galera fazendo uma parada, assim. Foi um momento que eu perdi um pouco o preconceito com a rede e fui falar, olha só, isso aqui é uma nova linguagem, acima de tudo, sabe? Para além de ser uma rede social. Tem uma linguagem, tem uma galera que está explorando a linguagem aqui dentro. Então, não sei. Dentro dessa pré-história, eu tô me repensando, meu mergulho foi para dentro, sabe? Não foi para fora. Perfeita colocação, Luísa, de entender que a gente está nesse processo de se observar e de observar o outro e de tentar, obviamente, não controlar, mas encontrar um melhor tempo para o próprio tempo, né? Porque a dinâmica é de acelerar ele o tempo inteiro. Então, cabe um pouco também a gente ir dosando o tempo da gente dentro do tempo do outro, e principalmente vocês, enquanto artistas, né? Que são pessoas que estão falando, se comunicando e construindo coisas para muita gente. Esse tempo é muito dado por vocês também. Então, quanto mais se aceleram, mais todo mundo acelera junto, em alguma medida, assim. E aí, Aila, eu vou aproveitar o gancho para te perguntar, porque a Luísa falou não precisa sair das redes, mas existia um momento em que você saiu, né? Mesmo muito próximo de lançar um disco, mesmo muito próximo de viver algo que eu sei que existe uma pressão do mercado para que, às vésperas disso acontecer, vocês estejam ali extremamente presentes o tempo inteiro nos stories, e não só presente, mas colocando a cara e toda a linguagem que a gente fica buscando compreender dos algoritmos, o que funciona, o que não funciona, e tem toda essa loucura, né? Mais pele funciona, menos pele não funciona, mais texto, enfim, tem todas essas questões que a gente vai descobrindo e se espantando, eu acho, né? Principalmente se espantando. E aí, diante de toda essa pressão, assim, às vésperas de colocar um disco pop no mundo, assim, você optou por se recolher, assim. E eu queria entender um pouquinho desse movimento, assim, em relação à sua imagem. O que você acha que isso... Eu fiquei pensando muito nisso como um paralelo que eu acho que existe presente na sua carreira como um todo, assim. Você é uma artista que tem uma identificação local muito forte, e lembro do Facebook como a Ilha da TF, e lembro da sua tatuagem em referência à Terra Firme, e de todo o seu discurso e linguagem presente em relação à Amazônia e à arte contemporânea na Amazônia, mas, ao mesmo tempo, uma artista muito global também, que está pensando sons periféricos não só local, mas do mundo todo, e que está pensando a linguagem pop não só do lugar onde você veio. Enfim, como que essas oposições se deram junto desse processo de recolhimento e de abertura, assim, como isso se relacionou, assim, na construção e no lançamento desse seu novo trabalho? Então, na verdade, não foi muito pensado assim essa fuga, né, das redes. Eu estava no meio de um turbilhão assim de coisa de trabalho para acabar o disco e também altos e baixos com relação a essa saúde mental da gente nas redes, fazendo 1000 lives e não sei o quê. No início eu fritei, assim, fazendo um monte de coisa, e depois eu entendi que eu estava replicando uma fórmula que todo mundo estava replicando, e eu já estava meio cansada de mim mesma ali, e também precisando me recolher, porque lançar um trabalho requer muita energia, assim, né? E um trabalho pop, eu estava há 2 anos já pesquisando sobre o mercado pop no Brasil, desde que eu lancei uma turnê intermediária entre meu segundo disco e o novo disco, que se chamava Treme Terra. Eu meio que estava entendendo ali o que o mercado pop no Brasil reflete da Amazônia, porque não se vê muitos artistas pop da Amazônia, né? A gente tem a Gabi Amarantos, que tem 2 discos agora lançados, né? Lançou um em 2012 e um agora. Mas é isso, né? A gente tem a Joelma do Calypso, mas me parece que a música pop brasileira, no máximo, ela vai até a Bahia, assim, né? Do Sudeste para a Bahia. Quando se fala em música pop, não tem grandes ícones da região norte do país.
Então, qual é o grande desafio, né, dessa nova geração da música do Norte? Como é que a gente vai fazer música pop? Porque a gente dita a música pop também, né? O tecnobrega, o calypso, o brega funk, que é uma mistura, porque aqui no Pará o brega funk é uma ramificação do tecnobrega. Brega funk é pro Nordeste. Então, meio que a gente tem tantas referências que ditam a música pop no Brasil, mas é difícil lançar um trabalho pop vindo da região Norte. Então, várias indagações, assim, coisas minhas pessoais também. Esse disco é muito sentimental, não só o nome, mas ele é sentimental mesmo, na coisa mais profunda de paixão e de desilusão e de tudo isso. Não só histórias minhas, mas histórias que me rodeiam. E eu senti que era um momento de parar, assim. Eu parei, acho que uns 3 meses, eu saí das redes. E saí mesmo, assim, de todas as redes, as pessoas me mandavam mensagem, tá tudo bem? Tá tudo bem? Sei lá, o que que vai acontecer? E aí eu dizia, não, tá tudo bem, assim, é um momento legal para mim. E eu percebi o quanto que isso foi importante. Nossa, eu não tinha uma cobrança todo dia de acordar e ter que postar uma coisa às 11 da manhã, outra às 18, um TBT toda quinta-feira. É uma loucura, assim, né? Se a gente pensar bem, é isso, a Lu falou muito bem, né? Essa manada, a gente fica replicando e a gente é meio que um teste disso tudo. E para mim foram 3 meses incríveis, funcionaram mais do que, sei lá, muito tempo de terapia. E foi muito importante, assim. Quando eu voltei com muita força e com vontade de fazer a parada da maneira que eu queria fazer mesmo. Porque é isso, assim, essa parada de vídeo selfie nos stories, ficar falando muito, olhando para si, não combina muito comigo, na verdade. Eu não sou essa pessoa, assim, eu adoro ver todo mundo fazendo, acho massa. Falhou? Será um pouquinho? Talvez. Não? Foi Eu muito adoro, rapidinho. sim, eu adoro consumir tudo isso, mas eu acho uma parada assim muito egocêntrica às vezes. Então, antes eu fazia mais, hoje eu tô mais de boa, assim, eu posto o que eu quero. E apesar de achar que ir para o mercado pop te exige algumas questões estéticas e visuais que você tem que estar ligado, né? Mas você tem que estar ligado para desconstruir, tentar pelo menos desconstruir um pouco isso. Porque eu estava analisando que quando se fala em mulher na música pop no Brasil, a maioria são heterossexuais, em primeiro lugar, e mostram muito corpo, muito. Eu acho massa quem quer mostrar. Acho foda a bunda todo dia, acho legal, acho muito bacana. Mas é uma exigência. Você não tem espaço se você não fizer a bunda todo dia. Eu me lembro da Ludmilla, né, que por muito tempo a gente não sabia que era lésbica, por exemplo. Então, quando ela já estava no auge, Ivete Sangalo já gravou Ludmilla, enfim, várias coisas aconteceram, ela assumiu que era lésbica, ou bissexual, não sei, mas ela namora uma mulher. Então, é meio isso, assim, eu estava conversando recente com alguns jornalistas, assim, enfim, num evento, e eles falaram, é verdade, a música pop, quando se fala em mulher, é tudo hétera, e que mostra demais o corpo. É difícil, viu, sair disso. Se tu quer ir pro mercado pop, tem que fazer isso. Tem que esconder um pouco mais sobre questões de gênero e etc. Isso é uma coisa da mulher, porque os homens gays, as drag queens, elas têm esses espaços. Então, é uma coisa meio pra gente, assim. A mulher tem que ser isso na música pop do Brasil. Então, assim, é uma série de que me levaram a entender o quanto que eu podia tentar fazer uma música pop, levando a região norte ali, a Amazônia, entendendo qual a relação da Amazônia com a América Central, né? Essas músicas que se conectam, as periferias do Brasil que estão ali também, o tecnobrega, o rap, enfim, misturando com a lambada, com brega, com tudo isso. E eu acho que foi bem importante assim para mim pesquisar e assistir muito. Eu assisti muito documentário nessa pandemia sobre música pop, sobre quais são os caminhos mais comuns assim que rolam. E quando eu assisto isso, eu tenho vontade de fazer o contrário, na verdade, porque me incomoda um pouco ter que fazer igual. E aí, no final das contas, eu acho que quanto mais eu quero ser pop, mais eu sou outra coisa.
E eu acho que isso é o caminho de qual é a sua verdade no meio dessas buscas. E cada vez mais eu entendo que as redes, elas não podem ditar o que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa bem, bem clara para mim. É isso que você estava falando, Aila. Eu fico pensando muito numa. Que eu acho que eu tenho um dilema parecido, sabe? De olhar, às vezes, para o pop de alguma forma como linguagem, mas sem estar tão preocupada com fazer pop no sentido desse lugar do algoritmo, desse lugar da manada, que é o que o pop exige de você. E realmente eu acho que na pandemia foi muito, né, nesse tempo de isolamento, de só ficar lidando com a imagem dos outros, então mais ainda você tem que ficar meio, você acaba ficando um pouco escravo, influenciado por esse lugar do algoritmo, né? Assim, do que o algoritmo te apresenta e o que ele vai te apresentar vai ser esse lugar da música pop, da cultura pop, não no sentido dessa busca de linguagem que você está falando, mas no sentido dessa cultura, da imagem da mulher, que precisa estar assim, que precisa estar maravilhosa, que precisa estar... E eu ficava assim, teve um... Acho que até na época que estavam rolando as lives, que rolou a live da Marília Mendonça, que eu curto, né? Curto muito as músicas dela, né? Tipo, tem um lugar de sofrência, já curtia, fiquei lá, eu, a menina que morava comigo, escutando a live dela, vendo ela e pensando, voltando um pouco para a coisa que a Ju tinha falado, nesse lugar das imagens, e pensando, cara, que louco isso, né? Porque daí você vai lá e você vê sei lá, qualquer artista homem que seja, sabe? Tipo, o mais famoso, tipo, o Luan Santana, o Michel Teló. Quer dizer, você não vê uma mulher que se sinta no direito de ser corcunda enquanto está cantando. Que nem os caras, você entende? Tipo, é uma parada que é tão cruel, é tipo tão insano, porque a gente não basta você ser uma boa compositora, uma boa cantora, sabe? Tipo, não basta você tem que ter a Marília, né? Ela tinha um baita carisma absurdo e ela com certeza rompeu com muitos padrões, mas ela tinha o lance da música dela que também estava respondendo a uma coisa pop e tudo mais, mas tinha o carisma dela, tinha o jogo dela, tinha um lugar ali, mas para além dela, o nosso lugar, né? O nosso lugar estranho enquanto pessoa na sociedade mesmo, que é um lugar que tipo não é comportado no pop e mesmo no independente, existe uma pressão. Né? E recente eu me aproximei assim mais da Fafá de Belém, que é uma artista da Amazônia que desbravou aí, né, o Brasil, a Europa, levando a música do Pará. E ela me disse uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente fala muito de empoderamento feminino, muito, pô, a mulher, ela tem direito de mostrar o corpo dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela e tal, e tal, e tal. Aí a Fafá disse assim, mas tu já percebeu que isso tem um limite? Porque isso é meio usado para a gente também. É o contrário, porque a gente vai muito com esse discurso, a gente quer mostrar tudo no funk, a gente vai fazer, enfim, tudo que os caras fazem agora. A questão é que acaba que o mercado ele é tão machista que ele usa, às vezes, o próprio discurso feminista para a gente entrar nesse rótulo que todo mundo tem que agora mostrar o corpo, porque agora é isso, entendeu? Então, assim, vira o jogo, né? A Fafá disse assim, então tem que ser inteligente aí para entender qual é esse limite, né? Então é meio isso, assim, né? Eu acho que a gente realmente, às vezes, é cooptada pelo próprio pensamento progressista, né? Feminista, Total, porque, enfim, total. tem que ter esse limite aí. Opa, não, sem dúvida, a gente realmente, não só o machismo, mas o capitalismo, ele é muito sagaz em sequestrar nossos discursos, nossas demandas e colocar a gente para trabalhar em favor dele e do patriarcado de modo geral, dentro daquilo que era uma demanda nossa, assim, a gente está assistindo isso. Eu queria fazer um link aqui, a gente está falando muito de redes sociais, exposição, imagem nesse lugar, assim, mas imagem, ela é um instrumento de construção de memória, é muito forte, né? E na música principalmente, assim, o que a gente tem como referência dos anos 70, dos anos 50, dos anos 80, ou mesmo dos anos 90 e 2000, que já estão aí já
há bastante tempo, tempo suficiente para ser passado em memória e tudo mais, e resgate. Eu queria perguntar para a Júlia, assim, inclusive por você já ter, assim, clicar muito o que o artista coloca na rede social, mas também em revistas, etc., mas também capas de discos, que é algo que tem uma perenidade muito forte, muito simbólica, assim, quando a gente vai pesquisar música, a capa dos discos, pensando na historiografia da música brasileira ou mundial, assim, as capas, elas são elementos muito fortes dessa construção de memória, assim. E eu queria entender um pouquinho como você relaciona o que é tendência, o que é força imagética do momento, etc., com a ideia de estar construindo um legado de memória para o artista, assim. Boa, Ju. Então, eu acho que eu trabalho um pouco nessa vertente que a Luísa estava falando antes, eu sou meio esponja. Então, tem muita coisa que eu vou absorvendo do que está acontecendo no momento, meio sem. Não que não haja uma pesquisa, mas eu acho que minha pesquisa é mais no mano a mano, na troca, na conversa, na vivência, no que eu estou assistindo, no que eu estou ouvindo, no que eu estou vendo. Eu não costumo consumir muita imagem como referência. Eu prefiro consumir outras coisas que vêm de outros sentidos como referência, porque senão você entra num jogo ali de releitura, né? Então você vai buscar a mesma pose ou a mesma luz, enfim, são coisas que acabam se repetindo muito e já naturalmente se repete, né? Tem um termo para isso que eu esqueci, mas de quando você repete, você cria uma coisa que você acha que é nova, mas ela obviamente é feita de outros significantes, porque é isso que a gente faz, a gente fica pegando coisinha de vários lugares e junta. Eu acho que a criatividade está em você conseguir juntar coisas mais opostas possíveis, talvez, trazer metáforas para um significante para você criar uma poesia que toca o outro, mas sem ser essa coisa já muito processada, que é o que acontece, que é, né, o resumo assim da nossa conversa, o capitalismo que vai servir ao patriarcado, que vai criar um padrão, vai pasteurizar a coisa toda para ser consumida pelo pop, para ser muito consumida nesse sentido de popular, né, de muito consumida. E nem sei mais se eu estou divagando, mas pensei no que a Ila estava falando também de ser pop, querer ser pop e se afastar do pop, que eu acho que é a beleza da criatividade, que também se linka ao que a Luísa estava falando, que é você se manter fiel ao que você faz, e isso é o que vai te manter. Se você conseguir atravessar isso, fazer isso passar junto com o que é palpável no momento, com o que é pop, mas sem passar pela pasteurização, é o que há do movimento mais lindo e artístico, e que a gente, de alguma forma, tem que participar, porque, enfim, a gente não está vivendo sem boletos, e acho que, tipo, são poucos os artistas que têm um subsídio muito grande, ou vêm de famílias com suportes e tal, então a gente, de alguma forma, tem que se submeter, e eu acho... Enfim, eu acho que também vai muito da vivência de cada um, né? De como cada um se comporta nesse meio. Eu também sou uma desesperada com o Instagram, porque eu não consigo ficar postando a minha cara. Às vezes eu posto falando, nossa, sei, tá caindo vertiginosamente aqui, eu preciso postar a minha cara. Eu, tipo, posto a minha cara, vou botar cara de pastel. Eu falo, nossa, massa. Isso sim, funciona muito, né? Mas para mim, essa criação da imagem tem muito mais a ver com, sei lá, penso no trampo com a Ila, né? Que a gente ficou trazendo referências, mas não tipo, eu quero que minha foto seja assim, mas, cara, olha essa artista, olha essa performance, vamos tomar um vinho, ouve essa música, veja esse vídeo, vamos trocar ideia, olha esses objetos, olha essas cores. E a partir daí, inevitavelmente, a imaginação trabalha e a imagem surge a partir da imaginação. E não tem como desconsiderar que a gente está sendo atravessado pelo espírito do tempo o tempo inteiro. Então, eu acredito que a gente é essa rede que vai ficar captando, não tem como fugir, né? E se a gente fica buscando muito o que está sendo feito agora, essa é a imagem justamente que não vai ficar, porque ela é a imagem que é igual a todas as outras e ela não vai se destacar de nada, que
que a gente vai vendo, né? Então, isso não só em capa, né, mas quando a gente faz uns retratos simples até, não, sem grandes elementos, eu acredito muito também nessas imagens que ficam, que são muito simples, que tem às vezes um olhar, um detalhe na roupa, um movimento né, pensei naquela capa do Chico Buarque, que ele tá tipo assim e assim, tipo, que imagem simples, e como virou meme, como isso, né, define tanta coisa. E enfim, a gente usa isso em retratos, não só em capas ou fotodivulgação. Eu acho muito foda quando a gente consegue fazer uma coisa que parece super simples, mas passam-se 5, 6, 8 anos e eu vejo o artista ainda usando aquela foto e a foto não ficou velha, sabe? Então, acho que tem mais a ver com, para mim, né, lógico. O meu processo passa a partir do contato, da troca de ideia, de tomar uns cafés junto com a pessoa, tomar uns vinhos, sei lá. Tá mais aí do que na referência mesmo. Não, legal demais. E bom você falar isso sobre referências de outras áreas, né? E aí isso leva a uma pergunta que eu queria estender tanto a Luísa quanto a Ila. Pode responder primeiro a Luísa e depois a Ila, para a gente não se embolar. Que diz respeito a essa coisa do encontro, né? Dentro das pesquisas, dentro dos desejos, dentro daquilo que vocês são, como que vocês mediam essa pesquisa, esse desejo, essa imaginação do que vocês estão buscando, do que vocês querem, com o que está acontecendo, porque eu assim, não tenho dúvidas de que a gente fala muito sobre o consumo de outras artes, de outras coisas, mas a gente também vive o mesmo tempo e é pautado muitas vezes pelo mesmo algoritmo, e o algoritmo não tem a ver só com o que a gente consome na rede, tem a ver com o lugar que a gente vai, a exposição que a gente vai ver, o que está mais na mídia, o que puxa mais a gente. Então, eu acredito que muitas artistas estejam tendo contato com elementos muito próximos, e às vezes isso leva a fazer trabalhos muito próximos. E eu acho que talvez o tema que mais ingenuamente vem sendo debatido na internet hoje é a ideia do plágio. Acho que o disco da Adele é uma grande prova disso, em que tudo virou... Eu já vi musicistas e arranjadoras e produtoras musicais falando não tem plágio nisso entre o que ela fez e o Martinho da Vila, ou entre o que ela fez e Chico Buarque, e a gente não precisa entrar nem no mérito se tem ou não, mas eu acho que existe uma forma muito ingênua de debater isso hoje, assim, a ideia de que tudo é cópia, e isso aconteceu recentemente também com algumas capas de discos, que foram apontadas, copiou tal capa, a ponto de uma artista anunciar uma capa e depois derrubar horas depois e anunciar uma outra capa, porque seria uma cópia de uma... Eu estou falando da Juliette e da capa que ela anunciou do EP dela, e que horas depois ela falou, não, a capa não é mais essa, é aquela, porque foi comparada à capa da Pablo Vittar. E eu sinto que essa comparação ela é constante, ainda mais a gente está falando aqui de mulheres, né? A gente sabe que as mulheres elas não podem errar, então, dentro desse lugar, tudo é cópia, tudo está errado, e a gente tem que ficar o tempo todo se defendendo. Então, como eu acredito que a ideia de cópia, de plágio, etc., ela está sendo debatida de uma forma muito ingênua na internet, como quase tudo na internet, eu queria entender um pouquinho como vocês lidam entre inspirações, pesquisas, referências, identidade, e como que vocês tentam traduzir isso para ficar um pouquinho afastada desse debate raso e dessa ideia de estar todo mundo no mesmo lugar, assim. Pode começar, Luísa, se você quiser. É que tem tantos lugares na sua pergunta, então vou começar. É difícil, porque são muitas perguntas, na verdade. Assim, eu acho que tem uma delas que é, antes, pegando a ponte um pouco do que a Júlia tinha falado, que é esse lugar das coisas da moda, né? E do que é moda, o que está ali. E é sempre bom a gente lembrar, enquanto artista, que o que é moda fica fora de moda, né? Assim, então é importante. E esse lugar, e ele tem o seu valor, né? Do lugar das coisas que não estão na moda. Outra eu acho que não dá para dizer, não, que o algoritmo, ele também eu acho que a rede, sim, é os lugares que a gente vai, as coisas que estão acontecendo, ao mesmo tempo, as exposições que estão acontecendo, mas o algoritmo não é isso, sabe, assim, acho que isso, sim, cria uma questão que eu acho que já vem há muito tempo, que é das criações em rede, que é uma coisa que é anterior à internet, né, assim,
e anterior até o próprio anos 60, já faz muitos anos, é uma coisa muito do século XX, esse lugar, e do modernismo, né? Esse lugar de uma coisa está sendo pensada aqui, uma coisa está sendo pensada ali, e isso foi muito bem traduzido pelo grupo que a Yoko Ono fazia parte, que era o Fluxus, que era um grupo que, de fato, fazia essas pontes de fazer um trabalho que ele tinha uma continuidade no trabalho do outro, e daí, chegando no lugar do plágio, essa discussão é muito complexa, desde o momento que surgiu o sample. O hip hop, ele vive disso, né? Assim, quer dizer, de você exatamente ir lá e fazer uma releitura e uma colagem em cima de um trabalho que é de um outro tempo. E eu acho que o limite disso é ético e estético, sabe? No final das contas. O limite de ser uma coisa, se ele é um plágio ou se ele é uma homenagem, é um limite ético. E ele também é estético, porque às vezes, exatamente porque uma pessoa não consegue esteticamente resolver o trabalho dela, esteticamente pegar uma referência e falar, não, peraí, eu quero sim dialogar com essa capa que a Ilha fez agora, que seja, mas eu vou fazer o meu lance, eu vou abraçar, eu vou fazer a minha leitura disso, e se eu fizer isso querendo ser a Ilha, eu vou estar completamente mal resolvido esteticamente, vou criar um problema ético, e se eu fizer isso fazendo uma outra coisa, fazendo o meu trabalho, eu vou estar homenageando o trabalho da Ilha, fazendo uma coisa que eticamente é plausível, esteticamente bem resolvida. Então, eu acho que essa questão do plágio passa muito do plágio, não do... Acho que do plágio das imagens já é uma coisa um pouco mais bem resolvida, né? Assim, porque a colagem existe há 1000 anos, está sendo discutido desde a arte conceitual, enfim, acho que tem um universo, por mais que a gente esteja dando agora a volta no próprio rabo, né? Porque a gente já viveu um momento que, não, vamos acabar com o direito autoral. Não, peraí, vamos brigar pelo direito autoral. Não, qual que é o lugar do compositor? Por exemplo, quanto que vários compositores fizeram uma grande luta durante muitos anos para chegar num determinado lugar, não. De ter um direito, né? De você ganhar, você não morrer no esquecimento enquanto a sua música bombou, que é uma coisa que aconteceu com muitos compositores antigos, no começo do século. Mas agora, então, peraí, os produtores musicais, muitas vezes, eles pegam uma parte da composição, porque isso está... E existe uma pergunta também de, poxa, mas então não tinha que ter não tinha que se abrir uma outra frente sobre a autoria, ao invés da composição, que é esse lugar da melodia, da letra, ser tomada de novo por produtores musicais, donos de gravadora, enfim. Então, quer dizer, tipo, a gente dá muitas voltas em volta de coisas, né? Nas discussões. E a gente está de novo nesse momento que parece, não sei se é porque é começo de século, não sei se é porque que parece que tudo meio que resetou, sabe? Que a gente está assim, de novo, tendo que discutir um monte de coisa sobre direito autoral, sobre o que é... sei lá, sobre se cultura é propriedade privada ou não, no final das contas, sabe? Sobre o que você está ganhando e o que é autoria exatamente. E, de alguma maneira, sempre que você está fazendo alguma coisa culturalmente, você está se apropriando de alguma coisa que já existiu, mas, por outro lado, existe um jeito que é ético de fazer isso e que é muito subjetivo, sabe? E que é muito... Então, como que você delimita, como que você faz essa ponte, sabe? Precisa voltar a discutir copyright, sabe? E Creative Commons. Precisa voltar a discutir isso. Porque a gente está... Estão criminalizando de novo a pirataria, que tinha sido uma conquista. Tudo bem, ela derrubou uma indústria fonográfica da maneira como ela tinha sido, mas foi uma conquista para um monte de gente. Eu sou super a favor da pirataria, assim, eu sou uma pessoa... E derrubou uma indústria que se reergueu rapidinho também. Fez reerguer uma nova indústria. Mas daí agora com o streaming, daí estão demonizando. Por que estão demonizando agora a pirataria? Porque tem streaming que paga super mal os artistas, né? Que são tocados ali. Tipo, 0,001 centavo. Então, é óbvio que eles vão demonizar. Eu prefiro... Enfim, não vou falar isso, mas eu acho que, assim...
quer piratear meu disco, pirateio, sabe? Melhor a Pirateio música chegar e do me que divulga enriquecer o bolso de alguns do poucos, né? que ficar me dando play no Spotify, sabe? Assim, não sei, legal, mas é menos legal do que o que tá dito, assim, sei lá. Não, total. Eu vou até então Os piratas são outros. ou sejamos todos piratas também, né? No fim das contas, assim, vamos levar. Assim, tem um debate, assim, muita gente ainda não entende, por exemplo, que música é música enquanto cultura, enquanto bem acessível a todos, né? Essa loucura, assim. Então, eu vou fazer o gancho para a sua pergunta, Ila, no seguinte ponto, assim, que acho que é importante da gente, a gente está chegando perto do fim aí, e eu estou sendo aqui apertada pelo horário, pensando nisso tudo e na referência, a gente está falando aqui de imagem, mas falando de música, tanto você quanto a Luísa têm trabalhos musicais muito imagéticos. Antes da imagem, o trabalho de vocês já sugere imagem, já sugere cores, já sugere uma série de coisas, assim. Então, como que você processa isso na sua composição? A gente está falando aqui de duas compositoras, no fim das contas, né? Que estão pensando sonoridade, estão pensando letra, estão pensando melodia, muitas vezes estão pensando arranjo e outras coisas. Como que a sua música impacta a sua imagem nesse aspecto? Fazendo o caminho um pouquinho contrário ao que a gente debateu aqui durante essa uma horinha, como que você percebe a sua música pautando a sua imagem nesse sentido? A sua Bom, letra, a sua sonoridade. Ju, demais. Será que o meu computador tá tipo assim, eu tô em Belém, então ele tá tipo 40 graus aqui em Belém, aí mais 50 graus do computador. Será que eu boto só a foto? Me avisa se estiver travando a minha resposta, tá? Tá 100 graus já aqui onde eu tô. Mas vamos lá. Sobre essa questão de compor pensando na imagem, eu eu faço muito isso, na verdade, sabe? Acho que todos os meus processos, desde quando eu comecei a compor, no meu segundo disco, porque meu primeiro é um disco de intérprete, né? Eu já tô compondo pensando como vai ser o clipe, assim. Então, para mim, uma vez eu ouvi a Tulipa falar que essa coisa de compor é um exercício diário. É tipo, sei lá, uma academia, sei lá, qualquer coisa assim que você tem uma rotina. Então, eu acho a Tulipa uma grande compositora. Então, se inspirar em mulheres que lidam com isso como um exercício é interessante também, porque nem tudo nasceu a música inteira hoje, nossa, em uma hora já criei a música. Assim, às vezes acontece, mas na maioria dos casos, a gente precisa entender que realmente quando você, pelo menos eu, assim, vou compor para um disco, eu já compus para outras cantoras também, fiz uma música para Selma, que quase entra no disco dela, que não tem nada a ver comigo, mas que a música é super legal, e aí, sei lá, a Juliana Simbu já gravou uma música minha, então, eu acho que é meio isso, assim, eu penso muito, para que é essa música? Eu quero comunicar com quem? Por exemplo, esse disco, agora, durante a pandemia, eu queria muito entender o que as pessoas. O que faz as pessoas acordarem, botar uma música e sorrir, lavar uma louça, brincar? O que faz a pessoa dormir chorando, pensando naquele ex, naquele outro que não deu, sabe, uma atenção para a pessoa? Então, assim, ou outra, sei lá. Então, eu estava muito nessa onda de entender como me conectar mais com as pessoas, não é simplesmente fazer uma música pop, como a gente falou aqui por muito tempo. Eu queria me conectar com o povo, assim, as pessoas, o que o povo no Brasil está ouvindo? E aí, primeiro vem o som, né? Pô, o Brasil ouve muito sertanejo, breganejo, pisadinha, bachata, bolero. O que tem a ver a música do Pará com isso? Primeiro me vem o som na cabeça antes de eu compor. E aí depois eu penso imageticamente como é que isso vai fluir se a letra for por esse caminho, se for por esse outro, se for uma letra curtinha, que se repita 1000 vezes. Então eu acho que todo o processo para mim é muito maluco. Assim, eu tenho composição com pessoas muito diferentes, tipo com Luiz Gabriel Lopes, que faz canções, mineiro, não sei o quê, faz músicas diversas. Tenho composição com a Dona Onete, que não toca nenhum instrumento, que faz a melodia da cabeça dela. Tenho composição com pessoa que só escreve, eu que faço a melodia. Então, assim, para mim,
eu tô aí na pista, eu quero compor para outras pessoas, na verdade, também. Aquela campanha da Marília Mendonça é maravilhosa que ela fez, que ela postou um card, mande composições para esse, não sei o que, patroas@gmail.com. Ela, Marai, Maraísa, uma foto assim, né? Estimulando você que é mulher e quer ser compositora, e você já é, mande pra gente, a gente quer ouvir as composições de vocês. Acho que essa onda de compor no universo da mulher é muito pouco falado entre as mulheres também. Tem muita mulher que pega a composição do homem, a maioria, assim, já grava. Então, acho que a gente tem que falar mais sobre isso, compor juntas, sabe? Porque, sei lá, mesmo que não role para esse disco, rola para uma outra pessoa. Então, eu tô muito aí querendo compor com mais mulheres. Acho que a gente tem que se estimular a isso, fazer grupos de estudos, internet, presencial. Eu quero compor, assim, para pessoas que não têm nada a ver comigo, eu quero escrever. Maravilhoso. Gente, antes que cortem o meu sinal aqui, brincadeira. Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse papo. Tomara que ele seja uma boa provocação para que muitos outros aconteçam. Assim, foi um enorme prazer conversar com vocês três. Assim, são três artistas que realmente eu tenho uma admiração gigantesca e poder chegar um pouquinho mais perto do pensamento de vocês sobre aquilo que, como a Luísa disse, fazer e fazer aquilo que a gente sabe fazer. Isso, sem dúvida, vocês sabem fazer muito bem. É um privilégio gigantesco. Eu espero que muita gente esteja assistindo esse vídeo e possa mandar para que outras pessoas, mandar para amigas e etc., para que outras pessoas também tenham a sorte do encontro com o pensamento de vocês. Assim. Então, eu queria agradecer muito a Ila, a Júlia Rodrigues e a Luísa Lian por essa noite, por essa conversa. Queria muito agradecer também as meninas da Libras aqui, da JDL Traduções, porque elas foram incríveis e estão permitindo que a gente amplie o acesso a esse conteúdo também para mais gente. Então, acho que é essencial. Obrigada, meninas, por essa possibilidade, por essa troca. Espero que a gente possa continuar essa conversa em outros encontros, em outros festivais, mas também em outros esbarrões, em mesas de bares, agora, quem sabe, né? Obrigada, gente. Adorei muito. Feliz, assim, né, de poder conectar Rio com São Paulo, Pará. Acho que é isso, assim, a gente está aí para expandir, entender que o Brasil é muito, muito grande. Obrigada, adorei. Adorei demais também, concordo super com tudo isso que a Ila falou, muito rico ouvir você, a Ila, Júlia, Juliana, muito bom. Adorei esse papo. Oi, gente, também queria agradecer o encontro, mesmo que virtual, tô morrendo de saudade da Ila. Ju, muito foda, muito rápida nas perguntas e nas conexões, adorei. Luísa, grande fã. E é isso, gente, espero que aproveitem os pensamentos, as trocas e que surjam mais perguntas.